Alô, prezados amigos e irmãos, saudações, especialmente hoje para os pais. Estamos pensando muito na questão da responsabilidade dos pais na família, mas também da responsabilidade dos filhos para com seus pais. E o nosso tema hoje é um pai andando na presença de Deus. Tirei esse tema da passagem que nós encontramos em Gênesis capítulo 17, verso 1, o texto nos diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Veja aqui que Abrão já estava com 99 anos e Deus lhe mostra uma receita muito importante: andar na presença do Senhor e ser perfeito. Naturalmente, a perfeição está diretamente ligada a uma vida de comunhão íntima para com Deus. E o nosso tema, então, está tratando dessa questão: um pai que anda na presença do Senhor. É muito importante as crianças, os filhos terem um pai. Notamos isso sempre de novo, especialmente aqui no nosso trabalho de escola com alunos cujos pais estão ausentes, e os registros informam que os cartórios de registro civil do Brasil mostram que nos primeiros 7 meses deste ano, 100.717 crianças foram registradas sem o nome de pai. Imagina, 100.000 crianças estão agora sem ter o nome do pai na sua certidão de nascimento. Naturalmente, não se trata apenas de ter o nome na certidão de nascimento, trata-se muito mais da presença do pai, mas a própria ausência do pai na certidão de nascimento já deixa o coração de uma pessoa ferida. E notamos isso sempre de novo na lida do dia a dia. As pessoas que não têm pai sentem como se tivessem perdido alguma coisa. Falta alguma coisa dentro do seu coração. E o mesmo acontece quando a criança tem pais biológicos e até está morando com pais biológicos, mas os pais estão totalmente ausentes na vida do filho, não tem tempo para a internet, tem tempo para a televisão, para lazer, mas não tem tempo para se ocupar com aquilo que o coração da criança necessita. Um pai ausente significa um coração ferido. Um jornalista fez perguntas para um órfão: se você pudesse ir a qualquer lugar do mundo, para onde iria? Perguntou o jornalista que o entrevistou. Para uma festa de adoção de um lar, respondeu o menino ao Vela News Channel, verso 8, capítulo 8. Depois, próxima pergunta foi: e se você tivesse 3 desejos? Continuou o jornalista: ter uma família, uma família, uma família. Esses são os únicos desejos que tenho, disse o menino. Veja quanta importância tem para uma criança pertencer a um lar, ter uma família. Você não pode imaginar quanta falta isso faz quando tem um pai ausente na vida da criança. No livro de Provérbios, nós encontramos 18 vezes a expressão filho meu. O que significa essa expressão? É um livro onde um pai está dando conselhos para os seus filhos. E essa expressão filho meu tem um significado todo especial. Conforme o comentarista, filho meu, Beni, significa que o pai considera seu filho como seu herdeiro espiritual, não apenas um descendente biológico. Isso quer dizer que o pai vai passar valores espirituais, valores eternos para os filhos, que vão acompanhá-los durante toda a vida e ter os seus reflexos na eternidade.
Então, o pai não deve se considerar apenas como alguém que vai dar uma certa formação para o filho, ou mesmo deixar uma certa herança para o filho, mas os valores espirituais que ele passa são muito mais importantes ainda do que os bens materiais que ele pode entregar. Ele vai dizer cada vez quando fala, filho meu, eu quero passar para você as bênçãos que recebo do Senhor. E a Bíblia diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Vamos ver então algumas das muitas áreas que Salomão aborda na sua conversa com seu filho, filho meu. Quais são as áreas que ele considera importantes? Ele começa com a questão da sabedoria, ensinar o filho a agir com sabedoria. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Quer dizer, ensinar o filho a tomar decisões sábias é uma das áreas mais importantes que devem ser abordadas na conversa, no contato dos pais para com os filhos. E dentro dessa visão, ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, essa visão, confiar no Senhor e não ter confiança no seu próprio entendimento é especialmente fundamental na fase da mocidade, da adolescência. Ainda não se desenvolveu bem a parte do cérebro que lida com decisões que antevêm o que isso vai trazer para o futuro. Então, é muito importante o adolescente, o jovem aprender, eu preciso a direção do Senhor para a minha vida, porque o meu raciocínio próprio realmente não vai trazer os resultados que eu estou esperando para a minha vida. Uma segunda área que ele aborda é a área das amizades. As amizades exercem um efeito muito grande na vida do adolescente. É normal que o adolescente tente se afastar mais e mais do controle dos seus pais. Existe um afastamento da família e uma aproximação com novos amigos. A pessoa quer assim formar a sua própria personalidade, a sua própria identidade, quer ter valores próprios e por isso tem a tendência de se afastar das orientações dos pais. Mas então muitas vezes entra num ciclo de amizades que pode ser prejudicial para a sua vida. Então ele diz, filho meu, quer dizer, você a quem eu quero passar as bênçãos espirituais, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. E depois, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia teu pé de suas veredas. É muito importante os pais orientarem os filhos sobre que tipo de amigos você tem, que tipo de amizades você tem. Frequentemente vai ser mais útil convidar os amigos para a sua casa, onde você pode observar o que está acontecendo, onde você pode exercer uma influência sobre eles, onde pode dar uma boa orientação para a vida dos amigos dos seus filhos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Quantos adolescentes, quantos jovens estão sendo desviados de bons princípios por causa de más conversações que estão mantendo com as suas amizades, com os seus amigos. Em nossa época, entrou uma nova fase ainda, na área de amizades, de amigos virtuais. Quantas pessoas, quantos jovens fazem amigos pela internet e as pessoas que estão do outro lado se apresentam com determinadas características que realmente não têm e assim, muitas vezes, combinam contatos sem o conhecimento dos pais. E quantas pessoas estão sendo perdidas na sua moral e muitas vezes perdem a sua vida física
por causa de amizades virtuais. Por isso é muito bom ter um diálogo aberto com os filhos e ver o que eles têm para contar sobre os seus contatos. Se está tudo em ordem, eles não vão se negar de compartilhar com os pais a respeito dos seus amigos. Muitas vezes tem o laptop no seu quarto e seus pais podem acompanhar, e isso vai ser muito útil. Quantas vezes os pais descobrem conversas depois que o filho ou a filha saiu e não apareceu mais, e depois os pais descobrem que houve um encontro marcado, e muitas vezes esses encontros são fatais. Também, filho meu, ele aborda essa questão na questão das tentações. Os hormônios vão fluir de uma forma mais intensa, especialmente hormônios sexuais. E Salomão aborda esse assunto com os seus filhos, porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel e seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Então, o pecado no começo parece realmente muito doce, mas o fim costuma ser amargoso. Em outro capítulo ele mostra que o fim vai ser a morte e o inferno. Por isso é muito importante os pais alertar para seus filhos, porque já têm experiência nessa luta. E um outro fato que ele lembra ao filho é: porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Estes caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, ele pesa todas as suas veredas. Então, Deus está observando. Os pais precisam lembrar seus filhos constantemente: Deus está observando tudo o que você está fazendo, os seus contatos, suas amizades e as suas tentações, e veja quais são as consequências quando você vai ceder a essas tentações. Depois ele aborda a questão do sistema de valores da pessoa. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Muitas vezes os pais se preocupam muito com a questão profissional, que é uma área muito importante, com o acúmulo de bens, mas talvez não estejam dando suficiente atenção para a questão do caráter da pessoa, o bom nome. Até que ponto pode-se confiar na vida do meu filho? A honestidade é uma das lições principais que pais podem passar para seus filhos. Numa das últimas viagens para a Alemanha, perguntei a um irmão de uma igreja como é que está sendo a sua aceitação dentro da firma junto com os outros empregados. Ele me contou um fato interessante. Ele disse: na sexta-feira, o dono da firma me procurou e disse: eu quero que você traga segunda-feira mais 8 homens lá da sua igreja para trabalharem aqui. Ele ficou admirado com esse pedido e o homem disse: você é o único em quem eu realmente posso confiar. E seus irmãos, seus irmãos lá na igreja são iguais a você, e quero mais 8 homens para ter realmente um trabalho bem sucedido aqui. Como é bom quando a pessoa desfruta de uma boa reputação na sociedade, no trabalho, no lar, enfim, em todo lugar onde está. A Bíblia diz: o bom nome vale mais do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Eu coloquei essa ilustração baseada num fato real que aconteceu. Um pai convidou seu filho para acompanhá-lo para uma cidade distante de 17 quilômetros. Ele iria participar de uma reunião, de um encontro lá, e disse então, chegando lá: filho, eu quero que você leve esse carro para a oficina, tal e tal. Já falei com o dono da oficina, ele vai fazer um reparo no carro. Depois você volta aqui, então nós vamos voltar para casa. Eu vou terminar às 5 horas a reunião que nós vamos ter. O filho foi para a oficina e o mecânico consertou o defeito em 5 minutos apenas. Daí o filho pensou: muito cedo ainda, eu vou no cinema.
E lá no cinema ele se esqueceu de reparar na hora e quando percebeu já havia passado 1 hora do prazo estipulado pelo pai. Ele foi rápido lá no salão da reunião, o pai estava esperando, então o filho disse: pai, desculpe, mas o mecânico demorou muito tempo para consertar. O pai disse: eu já telefonei para o mecânico, ele disse que o carro ficou pronto em 5 minutos. Então, meu filho, por que você mentiu para mim? Eu devo ter errado muito em algum aspecto da educação a você. E agora vamos fazer o seguinte: eu vou voltar a pé para casa, eu preciso andar para refletir onde eu errei para que você se dispusesse a mentir para mim. E você vai de carro. O filho ainda insistiu para o pai andar de carro, mas o pai disse: não, eu preciso andar assim, eu posso refletir melhor. E o filho depois contou: eu nunca mais na minha vida menti para o pai. Aí eu percebi o caráter dele, eu percebi o quão importante é para ele a honestidade. Nós levamos a sério a questão da honestidade dos nossos filhos. Ele também alerta o filho para a importância de investir na eternidade. Muitos pais se acham bem-sucedidos quando seus filhos conseguiram comprar um carro, talvez uma casa, estejam bem-sucedidos, mas a Bíblia diz, o pai aqui ensina para filho meu: honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. É tão importante que os pais, desde a infância, ensinem aos filhos que devem honrar ao Senhor também com as suas ofertas. Eu não sou daqueles que ficam explorando, pedindo constantemente dinheiro, insistindo nisso, não. Mas o ensino deve ser dado. Quanta importância tem para a pessoa quando ela vai partir para a eternidade e saber: eu tenho um patrimônio, eu tenho um bem acumulado lá no céu já durante muitos anos. Isso ajuda a criança e o adolescente e o jovem a valorizar realmente a eternidade. A pessoa vai valorizar aquilo, o tesouro, conforme onde ele o aplicou. E quem aplica só nessa terra só vai valorizar a vida aqui. Mas quem aplica seus bens lá na eternidade, esse sim vai ter um benefício eterno com as suas ofertas que deu. É importante considerar nesse sentido também o uso dos dons. O uso dos dons também produz um investimento, resulta num investimento para toda a eternidade. A Bíblia diz: cada um use os dons conforme Deus lhe deu, conforme a multiforme graça. Então, cada um tem dons. É muito importante a pessoa estar ciente: eu não tenho dons apenas para serem enterrados, mas para serem usados na edificação da obra de Deus. É muito importante que o filho aprenda com os pais: estamos ali para servir ao Senhor. Devemos usar nossos dons para servir ao Senhor. Temos oportunidade de ser úteis através dos dons que Deus nos tem dado. Filho meu, ande comigo na presença do Senhor e ser perfeito. Sim, devemos sempre levar em conta que nós somos peregrinos aqui e devemos ensinar isso aos filhos e devemos ensinar que viver em função da eternidade realmente traz benefícios por toda a eternidade e não apenas por essa vida. E que Deus possa nos usar para sermos pais que andam na presença do Senhor e que ensinemos aos filhos também a andar na presença do Senhor para a glória de Deus. Amém.